Você que nos prestigia aqui no canal Toque de Crack Oficial, no Instagram Toque de Crack Oficial, no blog toquedecrackoficial.blogspot.com e no TikTok. Meus amigos, um jornalista da BBC de Londres deixou a capitã da seleção de Marrocos bastante constrangida com uma pergunta que ele fez. É a Ghislaine Cheibach, que é a capitã da seleção de Marrocos, que está disputando a Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia. O jornalista da BBC, antes da estreia da seleção, ao entrevistar a capitã, perguntou para ela se existe homossexualidade na seleção feminina do Marrocos. Bom, primeiro que isso não é pergunta que se faça numa estreia de seleção. Aliás, não é uma pergunta que cabe nesse momento. A seleção está disputando uma Copa do Mundo com mais 31 países adversários e está lá para jogar bola. Essa questão dessa pergunta da homossexualidade delas, ele disse que apurou que houve caso ou casos dentro da seleção. Isso é problema delas. Ninguém tem nada com isso. A minha opinião, uma pergunta totalmente estapafúrdia, porque as meninas estão lá para jogar bola. A pergunta que deveria ser feita é sobre técnica, condição física, tática, probabilidade de vitória, de título. Evidente que Marrocos não vai chegar ao título, porque tem seleções superiores. Tem Espanha, tem Alemanha, tem Itália, que são já cascudas nessa competição. Mas o Marrocos, no futebol masculino, fez uma campanha belíssima, tanto que terminou em quarto lugar. E o futebol no Marrocos evoluiu. Então não tem sentido um jornalista da BBC, que é o maior conglomerado de jornalismo do mundo, perguntar como é que é o nome dela? A Ghislaine Cheibach, se esse tipo de coisa existe. Isso é um problema muito individual de cada um, de cada pessoa. Não nos cabe julgar se há ou não. E se ele apurou que existe essa coisa, esse problema dentro da seleção, acho que ele deveria guardar para ele. Porque o momento ali era de ansiedade pelo jogo, pelo esporte, pelo futebol que elas iriam apresentar, que elas vão apresentar. Que apresentaram, que já jogaram, né? Aliás, eu nem sei se o Marrocos ganhou, perdeu ou empatou. Mas não é. Esse é um momento de glória de que todo jogador de futebol e jogadora quer estar, que é a Copa do Mundo. E elas estão ali para disputar uma Copa do Mundo de futebol. Pela primeira vez, num formato bonito, com 32 seleções, como o time, como a categoria masculina, que era de 32, a próxima Copa em 2026 já vai ser 48, a FIFA aumentou, e com isso ele deixou a menina bastante constrangida, a ponto de o interlocutor da FIFA interceptar, tirar ele daquele local, e não deixou a menina responder, porque lá no Marrocos esse tipo de coisa é crime. Então mesmo que você apure, você não tem que falar, não tem que soltar. O jornalismo esportivo, ele é bastante amplo. Mas a gente não pode confundir bondade com bobeira, nem liberdade com libertinagem. Porque dá processo. E se ela quiser processar esse jornalista, ela pode, porque ele foi inconveniente. Não é assunto para futebol. Tá? Me assusta é que não é uma pessoa, não é um estagiário iniciante de uma rádiozinha lá do interior, do fim do mundo, mas não, é um jornalista da BBC de Londres. A BBC é uma potência mundial. Então por que uma pergunta dessa? É um tipo de coisa desnecessária. Tanto que a FIFA soltou uma nota depois, defendendo a seleção de Marrocos, pedindo desculpas pela atitude do jornalista. Agora, quem tem que pedir desculpas é ele, é a BBC, não é a FIFA. Eu acho que esse indivíduo
não deveria continuar na cobertura de Copa do Mundo, porque ele não está preparado para uma Copa do Mundo. Porque se eu estou numa Copa do Mundo, eu vou perguntar ao jogador o quê? Vocês estão preparados? Qual a sua expectativa? Como é que está a parte tática, técnica, física? O que o treinador diz a vocês dentro do vestiário? Como é que é a ligação de jogador-treinador? Isso que eu vou perguntar. Não eu perguntar fazer esse tipo de pergunta que deixa a pessoa constrangida, desconcertada. A moça entrou em campo totalmente baqueada, sabe? Uma coisa sem necessidade. Então, são coisas que a gente vê, a gente se assusta com o que acontece no Brasil, mas o jornalismo esportivo está tomando um vulto, uma proporção tão grande, que está ficando chato. E esse tipo de coisa é muito chato, tanto para quem passa por isso, como para quem está assistindo a televisão, ou o vídeo, o filme, sei lá, o que quer que seja, que esteja lá fazendo cobertura da Copa do Mundo. Então é isso. Eu acho que não tem sentido, acho que ele foi infeliz, e acho sim que deveria pedir desculpa, se bem que é aquela história, quanto mais mexe, pior. É melhor deixar para lá, acabou, passou, não toca mais no assunto, a FIFA já pediu desculpas, o que tem que fazer é a BBC tirá-lo lá da Austrália e mandar ele de volta para Londres. Se você gostou do vídeo, fique conosco aqui, se inscreva no canal. Paz e bem.